Olá pessoal, e vamos para mais um vídeo do livro O Mundo que eu Encontrei, psicografado pela Laíde Silva, pelo espírito Luiz Sérgio. Nos capítulos anteriores, no vídeo anterior, nós estudamos o capítulo 11 e o capítulo 12, e ele narrou, nesses dois capítulos, suas experiências com o desencarne de uma pessoa conhecida e como se deu esse desligamento do espírito e corpo físico. E ele contou também como é feita a corrente de espíritos para os trabalhos que são feitos entre encarnados e desencarnados. E hoje nós vamos para o capítulo 13, que se intitula O Balanço das Atividades. Então vamos lá? Estou aqui para dar notícias minhas, porque nós, os espíritos, quando estamos de folga, gostamos de nos entreter com os amigos. Como no momento só consigo estabelecer contato com você, venho tomar seu tempo para entabular uma conversação unilateral, quase um monólogo, a não ser nos breves momentos em que você faz alguma pergunta ou dá a parte mental. Como sempre em constante atividade, tendo trabalhado e estudado bastante, nosso trabalho tem sido bem interessante e variado. Soube que meu pai e minha mãe estiveram aqui em sua casa dias atrás, porém não pude vir porque tinha tarefas importantes a realizar. Conforme vamos progredindo em nossa compreensão, recebemos encargos de maior responsabilidade e não podemos nos afastar com facilidade de nossa missão. Isso acontece em toda parte e com os encarnados também. Aliás, é bem provável que por esse motivo, de agora em diante, minhas mensagens sejam mais espaçadas. Sempre que puder, virei. Meu calendário marca um fim de um ano muito bom para todos e cheio de realizações. É assim que mantemos em dia as informações sobre todas as pessoas com quem nos interessamos. Usamos uma espécie de agenda e anotamos as coisas mais importantes que temos de conseguir e as consumadas. Seria muito bom para todas as pessoas encarnarem manterem anotações dos projetos e objetivos que desejam alcançar, assim como daquilo que realmente conseguem fazer. Veriam quanta coisa realizam, embora esquecem depois. Seria oportuno lembrar-lhes que nem sempre as lamentações e os resmungos são procedentes. Todos nós temos por hábito reclamar das coisas que nos aborrecem e não nos lembramos das que nos causam alegrias. Vivemos o momento feliz como se fosse um acontecimento natural, porém, quando temos um pequeno problema ou um malogro de nossos propósitos, não o encaramos com naturalidade. Ora, sendo a vida um contínuo aprendizado, ela é delineada de forma a que as vitórias e derrotas, os sofrimentos e as alegrias se alternem para que possamos estar sempre enfrentando situações novas e aprendendo a resolvê-las. Admitimos que devemos nos alegrar nas horas felizes, mas não conseguimos pensar da mesma forma quando chega o momento de sofrer pelas dificuldades que encontramos. Caberia aqui um à parte. Alguém conseguiria ser alegre estando sofrendo? Sim. Há sofrimentos redentores que, para o espírito que possui compreensão, causam tranquilidade, tal que pode ser considerada felicidade. Ela sabe que está travando o vale sombrio para encontrar mais adiante um campo verdejante. Então ele está querendo dizer aqui que nós vivemos a nossa vida, os momentos de alegria, as nossas conquistas e celebramos, e quando vem alguma coisa triste que nos chateia, nós agimos mal, né? Recebemos aquilo de uma forma dura, como se não merecêssemos, não lidamos com isso com naturalidade.
E ele quer dizer que existem momentos que mesmo no sofrimento a pessoa está tranquila, está serena, porque ela sabe que ela precisa passar por aquilo, que aquilo vai passar, que ela vai lidar e que ela vai sair fortalecida daquilo. Não que a pessoa, mas a alma, no íntimo, aquele espírito sabe. Vamos continuar. Bem, não vamos exigir muito porque ainda não estamos tão evoluídos que possamos entender bem a causa de sofrimentos atrozes pelos quais passarão muitos irmãos encarnados e desencarnados. Só o estatuidor da lei sabe por que devemos aprender por este meio, ou seja, Deus. Estou tocando nesse assunto porque gostaria que todos que deixei, amigos e parentes, procurassem, no final de cada ano, analisar as coisas boas que tenham feito e recebido. Fizessem como que um balanço das atividades do ano para poderem verificar o que é bom, o que de bom realizaram e o que receberam de outrem ou da própria vida. Na minha agenda, costumo anotar lugares onde estive, pessoas atendidas por mim ou por meu intermediário, com o auxílio do grupo a que me filio, mensagens que ditei, ocasiões em que conversei com os meus pais em espírito e assim por diante. Anoto também as impressões que tive dos lugares que visitei e o que de novo encontrei, os resultados dos trabalhos que fiz ou nos quais colaborei ativamente, sensações do meu contato com encarnados, enganos que precisam ser analisados com atenção para serem corrigidos e outras coisas mais. Se vocês assim procederem, ficarão surpresos ao notarem quanto de bom, de útil, de agradável conseguiram executar em um ano. Não avaliam quantas pessoas, ambientes, lugares novos conseguimos conhecer, quantas coisas novas arquivamos em nossa mente. Nós nos sentimos muito felizes quando no último dia do ano revemos nossas anotações. Experimentem fazer isso no próximo ano. Depois vocês me dirão, apoiam ou não o que estou sugerindo. Mensagem de 29/12/1974. Gente, eu me sinto cada vez mais amiga de Luiz Sérgio, porque eu faço isso. Às vezes eu falho, na verdade eu tenho falhado muito, mas eu gosto de fazer isso e eu concordo com ele. Vamos para o próximo capítulo, o capítulo 14. Se chama Atendimento Anônimo na Noite de Natal. Vim para assistir uma reunião muito importante. Aproveitarei para dar notícias minhas. Estou muito interessado no aprendizado da formação do corpo espiritual, ou melhor, perispiritual. É um estudo anatômico e fisiológico do perispírito. Foi-me dito que todos os males de que sofre a humanidade, entre parênteses, físicos e mentais, são provavelmente de desorganização no corpo perispiritual. Então, desejei conhecer-lhes a causa e, em consequência desse meu interesse, fui levado a estudar um pouco da medicina do nosso plano. Já estou sabendo alguma coisa. É claro que não vou poder explicar muito bem o que já aprendi, porque ainda sou aluno novo. Entretanto, já consigo divisar no corpo do encarnado a parte que nele se integra e que não pertence ao físico. É destinada a separar-se dele quando do desencarne. Assisti a alguns tratamentos feitos por médicos já desencarnados e vi como e onde agiam. Para dar exemplo, vou descrever o que pude perceber e registrar de um tratamento mental. O paciente estava com os rins em péssimo estado. O relatório sobre ele indicava que o mal que o acometia era devido a excessos praticados em encarnações anteriores e que, por conseguinte, seu espírito ficaria avariado no local relativo ao órgão renal.
como essa pessoa estava presente na encarnação e sóbria, é sóbria e comedida. Vamos de novo para essa frase. Como essa pessoa na presente encarnação é sóbria e comedida, além de ter a seu encargo família numerosa e resgates que encara como coragem e eficiência, houve uma possibilidade de requerer para ela uma permanência mais longa no corpo. Ou seja, como essa pessoa, ela cometeu alguns equívocos em outras vivências que trouxeram para ela problemas na parte que seria, na parte perispiritual dos rins. Então, nesta vida, ela tem um problema sério nos rins, mas ela é uma pessoa resignada, ela enfrenta os problemas com força, ela tem uma família numerosa de quem ela cuida, ela está sóbria nessa encarnação, ela está consciente, então foi permitido a ela mais um tempo de vida. É isso que Luiz Sérgio nos diz aqui. Os médicos preparavam-se para realizar o tratamento, aventais, medicamentos, etc., quando o paciente dormiu. Amorteceram-lhe também os sentidos espirituais, para que não tivesse conhecimento de que estava sendo tratado por eles. Queriam que atribuísse sua melhora ao tratamento novo a que se submetera. Pensei que fosse mexer nos rins do irmão encarnado, mas não fizeram assim. Conseguiram como que separar uma imagem do rim e foi neste duplo que inseriram o bisturi e retiraram a parte doente. Então, eles pegaram o rim do corpo físico, fizeram uma cópia, um duplo, espiritual deste rim e trataram o rim copiado, vamos dizer assim, tá? Falei bisturi, mas não pensem que houve corte. O bisturi espiritual não corta, remove, ou melhor, elimina aos poucos as equimoses existentes. O trabalho é de grande paciência e exige muita concentração. Tive a impressão de que nós é que estávamos fornecendo a força ou energia que movimentava o bisturi. Não sei a que posso comparar a operação feita. Talvez os raios laser ofereçam alguma semelhança com o que foi omitido pelo objeto em uso. Quando os médicos acharam que era suficiente, retiraram-se, tendo cuidado de fazer voltar o duplo do rim para o seu lugar e despertar o espírito adormecido. Nada pude perguntar, porque era um assistente entre muitos e os médicos afastaram-se logo. Esse trabalho foi feito na noite de Natal e nós demos graças por havê-lo presenciado. Não sei como está passando o operado. Qualquer dia vou perguntar por ele. Provavelmente registrou melhoras e poderá continuar cumprindo sua missão na Terra. Se reincidir nos erros anteriores, voltará a prejudicar-se com muitos agravantes. Ou seja, aquela frase que Jesus dizia, Vai, não erres mais, para que algo de pior não lhe aconteça. Algo neste sentido. O que relatei acontece com frequência, mas ninguém percebe. Há casos em que não podem ser curados, porque, se o fossem, nada adiantaria. A causa dos males perduraria e, em decorrência disso, em breve tempo, a pessoa voltaria a apresentar o mesmo sofrimento. Existem lugares, isto é, consultórios médicos que funcionam sob a proteção de grandes médicos espirituais. Eles gostam de auxiliar os profissionais conscienciosos, eficientes e desinteressados quanto ao enriquecimento. Preferem sempre os dedicados e caridosos na profissão que escolheram como sacerdócio. Olha que coisa bonita de se saber, Que às vezes, de repente, aquele médico que trata da gente, ele é assistido por uma boa equipe espiritual, porque o interesse dele é em curar, porque ele é consciente, porque ele quer promover um bem-estar para o seu paciente. Então, a equipe espiritual se junta a esse profissional aqui do plano físico, tá? E o auxilia. Lembram-se que eu pedi para estudar geografia?
Já estudei tanta coisa e ainda me falta estudar muitíssimo mais. Entretanto, nada de geografia me ensinaram, além da que aprendi quando encarnado. Não sei a relação existente entre a minha condição e a da Terra. Não vou falar mais nisso porque é muito complexo e ninguém vai entender. Agora que já falei bastante de mim, vou me referir aos meus amigos. Estou atendendo como posso ao amigo que sofreu o desastre junto comigo. Ele teve uma provação mais difícil do que a minha e precisa de auxílio. Constantemente peço para algum médico ir vê-lo e minorar-lhe o sofrimento. Creio que sou atendido, porque ele me envia pensamentos que recebo por intuição. Não tenho chegado perto para não provocar nele sentimento de culpa, só raramente observo. Eu já fico emocionada. Tudo que o Luiz Sérgio fala me emociona. É a maior chorona que vocês respeitam. O Luiz Sérgio, ele estava num carro com o irmão e 2 amigos. E um desses amigos era quem dirigia. E ele ficou tetraplégico. Então é desse amigo que o Luiz Sérgio se refere, tá? Esse amigo ficou tetraplégico e o Luiz Sérgio, como nós sabemos, desencarnou, morreu. Vou terminar a minha comunicação de hoje. Continue seu trabalho pequeno para merecer a assistência dos grandes. Peço que transmita aos meus familiares um grande abraço. Diga-lhes que anotem na agenda que organizarem o dia do recebimento de minha mensagem. Mensagem de 29/12/1974. E assim nós terminamos o capítulo 14 do livro. E sem mais delongas, nós ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo pra gente conhecer mais um pouquinho do que acontecia com Luiz Sérgio no mundo que ele encontrou. Espero que você esteja gostando, que você continue aqui comigo. Até já!